Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. E o tema da aula de hoje é sobre clima organizacional e desempenho. Mas quando eu falo em clima, não é sobre previsão do tempo. Né? Imagina, nesse nosso contexto, clima como aquele feeling, aquele sentimento que a gente tem em determinados lugares. Tipo quando você entra numa sala, né, e sente aquela energia rolando. Tem lugar que é pura alegria. Todo mundo tá de bem com a vida, todo mundo parece que está se divertindo, mas tem lugar que a gente chega que passa, né, aquela energia pesada, né, parece que o ar pesou, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre clima no sentido de ambiente organizacional, tá? Mas por que isso importa? Porque o clima, né, a ambiência, né, o ambiente, seja na escola, né, seja no time, né, no estágio, né, no emprego, naquela saída com os amigos, né, a questão do clima ele influencia demais, né, essa ambiência, né, influencia demais a nossa motivação e o que a gente entrega. Você já percebeu como quando o ambiente, né, percebeu que quando o ambiente é legal, a gente rende mais, a gente se sente mais à vontade, né, para criar, para errar, para aprender, né? E quando tá aquele clima pesado, parece que tudo, né, desencanta a gente. Pois é exatamente essa relação que a gente vai explorar, né? E antes que você pense, né? Ah, mas eu nem trabalho ainda, eu não trabalho numa empresa grande, né, numa empresa multinacional. Então, acredito que esse tema não é para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Clima organizacional não é somente, né, sobre grandes empresas, não é somente sobre mercado de trabalho, não é somente, né, sobre grandes corporações. Né? A questão do clima, né, dessa ambiência, desse ambiente, ele está presente em todos os nossos grupos em que convivemos. Na nossa turma da escola, né, no nosso grupo, né, de amigos, né, até na nossa família. Então, saber identificar e até né, ajudar a melhorar o clima desses ambientes pode fazer de você uma pessoa mais consciente, um líder ou uma líder melhor e, claro, né, uma pessoa muito mais realizada ou realizada. Nessa aula, então, nós vamos entender o que é clima organizacional, como ele se forma, né, o que o clima organizacional afeta, né, e o mais importante, nós vamos, né, com o conteúdo de hoje, poder transformar, né, aquele ambiente, aquele clima meia-boca, em um clima mais positivo, onde todo mundo se sente valorizado, motivado, né, motivado para dar o seu melhor. Né? Então, o objetivo aqui é sair, né, entendendo como que um bom clima, como um bom ambiente pode ser o segredo para um desempenho melhor, um desempenho incrível, né? Seja na empresa, seja, né, na nossa vida pessoal, né? Seja aí, né, nos ambientes em que frequentamos, né? E aí, né, para que a gente possa, né, ser bem assertivo no nosso encontro de hoje, vamos entender os objetivos da aula, né? Nós hoje temos três grandes objetivos com esse nosso encontro, tá? E posso te garantir, não só esses objetivos não são só um conteúdo de aula, né? São ferramentas para a vida. E aí, começando a falar então dos nossos objetivos, o nosso
Primeiro objetivo é entender, na realidade, o conceito de clima organizacional. Né? Nós vamos começar descomplicando esse termo. Clima organizacional é a cara do ambiente, né? É o que as pessoas sentem quando fazem parte de um grupo. Não é o que somente está escrito no papel como regra, né, como um discurso bonito da empresa. Né? Quando a gente fala em clima, né, é o que acontece realmente no dia a dia. É a confiança dentro daquele ambiente ou a falta dela, é o respeito naquele ambiente, é a liberdade para falar o que pensa, né? É aquela sensação de pertencimento. Tudo isso junto forma o clima organizacional. Pensa aí em uma sala de aula. Tem turma que é unida, todo mundo se ajuda, todo mundo ri junto, né? E aí o aprendizado ele flui. Agora, tem outras salas de aula, né, que todo mundo, um compete com o outro, tem fofoca, tem panelinha, né? E aí ninguém se sente seguro para participar. Isso é o clima em ação e ele muda tudo, né? Desde a sua vontade de ir, né? Nesse exemplo que eu dei, né? Para a aula, né? Até a sua capacidade de aprender, até o seu entusiasmo, quando a gente fala em empresa, em trabalhar naquela organização. Então nós vamos destrinchar, né, essa questão de clima organizacional, trazendo aí para você, né, alguns exemplos do dia a dia, né, que a gente já experiencia na nossa jornada. E o nosso segundo objetivo, no nosso encontro, é identificar os fatores que afetam o clima organizacional. Então, sabendo, né, o que é o clima organizacional, né, nós vamos entender aí, né, os fatores que interferem no clima organizacional. Seja, né, desde o fator liderança, né, a liderança como a pessoa que coordena o grupo, né, como o líder se comporta, né, tudo isso influencia no clima. Né? Os relacionamentos que nós criamos com os nossos colegas de trabalho, né? Como que as pessoas nos tratam dentro do ambiente corporativo, né? Se aquele ambiente tem as condições físicas, né, adequadas, se o espaço é agradável, né? Se tem condições psicológicas positivas, né? Por exemplo, como as pessoas nos tratam, né? Se as pessoas dentro de uma empresa se sentem ou não seguras, as políticas de reconhecimento, né, e valorização do funcionário, né? Tudo isso são fatores que influenciam, que afetam o clima organizacional. E identificar esses fatores é como fazer um diagnóstico. Se a gente sabe, né, o que está deixando o clima pesado, nós conseguimos agir. E não precisa ser líder, chefe, para isso. Cada um de nós pode, né, e tem o poder de influenciar o ambiente. E nosso terceiro e último objetivo, mas não menos importante, é explorar estratégias de melhoria. Depois de entender o que afeta o clima, nós vamos aí explorar como melhorar esse ambiente. E olha, não é um discurso motivacional. Na realidade, né, quando a gente fala melhorar o clima organizacional, estamos falando de atitude. Uma comunicação transparente, né, falar com verdade, com respeito, é aquele feedback constante, elogiar o que está bom, apontar o que pode melhorar, sempre com a intenção de ajudar. É a valorização do colaborador ou do nosso colega de trabalho, reconhecendo o esforço do outro, é a empresa investir em qualidade de vida. A ideia é que hoje, na realidade, você saia do nosso encontro não só com o conhecimento, mas com a vontade de ser um agente de mudança, um criador de climas positivos. Então, resumindo, hoje nós vamos entender, identificar e agir no que se refere ao clima organizacional. Eu sei que pode parecer aí até um pouco ambicioso, né? Mas mudar o clima organizacional,
Mudar o ambiente é mudar o jogo, né? Mas agora que entendemos, então, né, os objetivos da aula, vamos mergulhar no conceito central do nosso encontro. Afinal de contas, o que é clima organizacional? Bom, eu sei que o termo parece muitas vezes até tema de palestra corporativa, né? Mas posso te garantir que é um conceito simples, tá? Imagina o clima organizacional como a vibe, né? A energia, a vibe de um lugar. É aquela sensação que a gente tem, né, quando entra em algum grupo de amigos ou quando a gente entra, né, no nosso trabalho, né, e a gente sente, né, que aquele ambiente é leve, né, que todo mundo se conecta, né, que as pessoas sorriem, né, é aquele lugar onde a gente se sente à vontade. Isso é o clima organizacional, é a vibe, é a energia do lugar. E infelizmente a gente também sabe que tem lugar, né, que a gente entra e já pensa, nossa, caramba, né, que clima estranho, tá todo mundo com cara feia, ninguém se olha, parece, né, que as pessoas aqui, né, são receosas, né? Também esse tipo de energia tem a ver com o clima organizacional, mas aí, né, é um clima organizacional, né, mais, vamos colocar assim, negativo. Então, o clima organizacional é a percepção coletiva, ou seja, não é só o que você sente, é o que a maioria das pessoas sentem sobre aquele ambiente. É como se fosse a personalidade do lugar. E essa personalidade, ela é formada por vários componentes. Então, a personalidade, o clima do lugar, ele é formado por vários elementos, por vários componentes. A começar pelas relações entre as pessoas. Né? E isso tem a ver com como as pessoas se tratam, se existe respeito, confiança, né? Ou se dentro, às vezes, da empresa, né, todo mundo vive competindo um contra o outro e se sabotando. Né? Esse componente relações no trabalho, né, impacta aí, né, o clima. É um elemento que forma o clima organizacional. Outro elemento que compõe, o clima organizacional são as condições de trabalho. O espaço é limpo, tem boa iluminação, as pessoas têm os recursos necessários, né, para fazer seu trabalho ou as suas atividades. Né? E a parte psicológica, existe uma tranquilidade psicológica, mental dentro daquela empresa, as pessoas se sentem seguras em errar, né, para aprender. Né? Então, esse elemento, né, esse componente na realidade, né, que são as condições do ambiente, também vai compor o clima organizacional. Como também as regras, as políticas da empresa também impactam no clima organizacional. Então, por exemplo, as regras dentro da empresa são claras, as regras são justas, todo mundo é tratado igual, existe reconhecimento quando alguém faz algo bem feito, porque esses elementos vão formar o clima organizacional. E um ponto também que eu não posso esquecer é que um dos elementos, né, que também impactam no clima organizacional é o papel da liderança. O líder ou a líder são pessoas que inspiram, que escutam, né, os colaboradores, que dão um feedback construtivo, ou, né, as lideranças na empresa são compostas somente por aquelas pessoas que só sabem mandar e cobrar. Né? Por quê? Porque isso impacta também no clima da empresa, no ambiente organizacional. Agora, uma confusão muito comum quando a gente fala sobre clima organizacional é
uma confusão que as pessoas fazem, que é confundir clima organizacional com cultura organizacional. Infelizmente, as pessoas confundem clima organizacional e cultura organizacional. É importante diferenciar esses dois pontos. A cultura organizacional é como se fosse a identidade da empresa, a identidade da organização. São os valores, os princípios, a missão da empresa, aquilo que a empresa compartilha com os colaboradores. A cultura é algo bem profundo, mais duradouro, tipo a personalidade na essência do lugar. Então, cultura organizacional tem a ver com os valores que a empresa defende, os princípios que a empresa tem e a missão que aquela empresa tem e compartilha com os colaboradores. Agora, já clima organizacional, diferente da cultura organizacional, clima é a emoção do momento. E o clima ele pode variar, ele muda rápido, ele depende de situações específicas. Então, por exemplo, a cultura, às vezes, da instituição de ensino que você frequenta, a cultura pode ser o respeito, a inovação, mas respeito e inovação pode ser a cultura, aquilo que a empresa prega, aquilo que a empresa quer. Mas, às vezes, mesmo dentro aí de uma cultura de respeito e inovação, que é o que a empresa quer, pode rolar conflito entre as pessoas, o clima pode ficar pesado, mesmo que a cultura continue a mesma, mesmo que os princípios que a empresa defende continuem o mesmo. Mas às vezes pode ter alguns conflitos, algumas coisas negativas de relacionamento entre as pessoas que impacta no clima organizacional. Ou seja, a cultura organizacional é o que a organização diz ser. A cultura organizacional é o que a empresa diz ser. Já o clima organizacional é o que as pessoas realmente sentem no dia a dia. E por que isso importa para a gente? Porque o clima influencia demais a nossa motivação. O clima influencia o nosso bem-estar, o nosso desempenho. Num clima positivo, a gente sente parte do ambiente, parte de algo maior. A gente tem vontade de contribuir, de criar, de inovar. Já num clima negativo, nós ficamos muitas vezes desanimado, com medo de se expor, e aí o nosso potencial ele acaba ficando o quê? Travado. Então preste atenção, tá? Nos ambientes que você frequenta, tá? Perceba a vibe de cada um. Identifique o que está legal, o que poderia melhorar. Por quê? Porque no final das contas, entender o clima é o primeiro passo para transformá-lo. E transformar o ambiente é transformar a experiência de todo mundo naquele lugar. Ok? Comece a se atentar a isso. Mas na medida então que a gente entende agora o que é clima organizacional, vamos conectar aí alguns pontos, tá? Como o clima organizacional influencia então a nossa motivação, tá? E não é só no trabalho. O clima ele não vai influenciar somente no trabalho, pode ser na instituição de ensino que você frequenta, tá? Em qualquer lugar que a gente convive com outras pessoas, nós somos impactados aí pelo clima. Então, reflita comigo, pense bem. Quando o clima, o ambiente é positivo, a gente se sente o quê? Conectado, valorizado.
pertencente a algo. É aquela sensação de pertencimento que faz a gente, né, se levantar todo dia da cama com entusiasmo. E num ambiente positivo, dessa forma como eu estou descrevendo, né, onde a gente se sente conectado, valorizado, num ambiente assim, as pessoas se sentem à vontade para dar ideias, para arriscar, para errar, né, e também aprender com os erros. Então, a motivação num ambiente positivo, ela vem, a motivação brota naturalmente. Por quê? Porque a gente se sente, né, porque a gente, na realidade, sente que os nossos esforços valem a pena, que nós somos vistos, né, e ouvidos. Então, nesse clima, né, os efeitos eles são incríveis. Tem mais engajamento, né, porque num clima bom as pessoas não só fazem o mínimo necessário, mas elas se envolvem, participam, sugerem, criam, né? É a diferença entre ter que fazer e querer fazer. Então, há mais engajamento em climas organizacionais positivos. Né? O clima, né, positivo, né, nos deixando motivado, melhora a produtividade, porque quando a gente está motivado, o tempo voa, a criatividade flui, os resultados aparecem. Né? E o melhor, sem sofrimento. A gente produz mais e melhor porque está feliz, né, no que faz. Ok? Agora, se de um lado nós temos aí, né, uma conexão positiva, né, quando o clima da empresa é bom, né, então quando o clima da empresa, o clima organizacional é bom, nós nos sentimos motivados, existe aí, né, uma outra ponta. Existe uma outra ponta, que é quando o clima organizacional é negativo. Né? Imagine aí um ambiente onde tem fofoca, desconfiança, medo de errar, liderança que só aponta, né, os defeitos. Como que fica a motivação? Ela vai para o ralo. Né? A gente começa a agir por obrigação, né, e não por vontade. Aparecem aí o estresse, a ansiedade, a sensação, né, do tipo, tô perdendo tempo aqui nessa empresa. Né? E a consequência, aliás, as consequências de um clima organizacional negativo são sérias. Né? Por quê? Porque quando o clima organizacional é negativo, existe o desânimo generalizado, né? Por consequência, baixo desempenho das pessoas. Né? Pode ainda ter, né, um clima ruim, né? Afastamento emocional, né? Que é a pessoa tá presente ali no trabalho, mas a cabecinha tá longe, né? Então não tem foco. Um clima organizacional ruim, né? Existe muita rotatividade, né? Todo mundo quer sair daquele ambiente, então quando eu falo rotatividade, né, um entra e sai de funcionários porque ninguém aguenta ficar na empresa. Né? A empresa contrata, a pessoa, né, fica um pouco tempo ali e já sai. Né? A empresa acaba tendo muita rotatividade, né, de pessoas. E fora que um clima organizacional negativo, né, afeta, né, a saúde mental dos colaboradores. A saúde mental ela é prejudicada. É mais ou menos assim, é tipo a gente entrar, né, num time, né, a diferença aí dessas duas pontas, né, do clima positivo e do clima negativo, é como a gente entrar num time, né, aonde às vezes aquele time é unido, todo mundo se apoia, né, e se motiva, né, e quando o time é negativo, né, um quer passar a perna no outro. Né? Então, veja, né, existem, quando a gente fala da relação motivação e clima organizacional, duas pontas. Né? Quando o clima organizacional é positivo, o impacto, né, nos resultados, né, são melhores. E quando, né, o clima organizacional é ruim, a motivação cai e, por consequência, o impacto no resultado da empresa é
negativo, né? Agora, o mais importante, cada um de nós tem o poder para influenciar naquele ambiente, no clima. É um elogio que a gente faz por um colega, é uma escuta verdadeira, é um gesto de apoio. Tudo isso ajuda a construir um clima mais positivo. E quando a gente melhora o clima, a motivação vem como consequência. É um ciclo virtuoso. Um clima bom gera motivação. Motivação gera engajamento. Engajamento gera resultados incríveis. E tudo isso, né, realimenta um clima positivo. Então reflita, tá? Como você tem contribuído para o clima dos ambientes em que você frequenta? Vou repetir, né, para você refletir. Como você tem contribuído para o clima dos ambientes em que você frequenta? Você é alguém que realmente soma naquele ambiente, alguém que inspira, que motiva? Ou, às vezes, sem querer, você acaba alimentando as energias negativas? Lembre-se, mudança começa com a gente. Né? E criar um clima, né, positivo, um clima, uma vibe do bem, né, é uma escolha de todos, inclusive, né, a sua, ok? Mas, né, vamos avançar mais um passo aqui no nosso entendimento sobre clima organizacional. E agora que já sabemos, né, o que o clima organizacional, aliás, o que é, né, agora que já sabemos o que é clima organizacional e como, né, ele se relaciona com a motivação, chegou a hora de descobrir o que exatamente influencia esse clima. Quais são aí os ingredientes que fazem um ambiente ser incrível, né, ou que faz o ambiente ser totalmente tóxico? Bom, saber, né, quais os ingredientes, tá, é como aí desvendar uma receita de bolo. Mas aqui, né, ao invés dos ingredientes do bolo, nós vamos falar dos comportamentos, estruturas e relações humanas. Tá? Vamos começar, né, por um fator aí que afeta, né, no clima, e a gente precisa aprofundar, né, sobre isso. Um dos fatores aí que eu quero trazer à tona é o fator liderança e estilo gerencial. Imagine a seguinte cena: você entra numa sala e tem aquele chefe, né, que só sabe criticar, nunca escuta ninguém, trata todo mundo com desconfiança. Como você se sente? Como você se sentiria? Agora, pensa num líder que pergunta sua opinião, reconhece seus esforços, te incentiva a tentar coisas novas. A diferença é absurda, né? Então, a liderança é como o termômetro do ambiente. A liderança, ela dita o tom, estabelece a confiança ou a falta de confiança. E a liderança, ela pode tanto inspirar as pessoas quanto afundar a moral de todo mundo. Um bom líder não é aquele que manda. Um bom líder é aquele que guia, aquele que escuta, aquele que empodera. E isso muda completamente a energia do lugar. Um outro fator agora, né, que eu quero reforçar são os relacionamentos interpessoais, né, que afetam no clima. Esse aqui talvez, né, relacionamentos interpessoais, é até muito simples de entender porque a gente vive isso todo dia, seja na escola, seja em casa, no trabalho, né, que é como as pessoas se tratam. Existe empatia, colaboração, respeito, ou tem muita fofoca, competição desleal, individualismo? Relacionamentos saudáveis são como a cola que mantém o clima unido. Quando as pessoas se sentem conectadas, apoiadas, tudo flui melhor. Já quando o ambiente é cheio de panelinha ou desrespeito, o clima fica pesado. E aí a motivação vai embora rapidinho. Lembre-se, um ambiente não é feito só de tarefas e metas. Um ambiente ele é feito de pessoas.
E outro fator super importante são as condições físicas e psicológicas. Vamos combinar, ninguém rende bem num lugar sujo, barulhento, com cadeira quebrada, com iluminação horrível. As condições físicas importam e importam muito. Mas tem também a parte psicológica. As pessoas, elas precisam se sentir seguras para se expressar. Né? As pessoas, elas precisam, né, ter a segurança, né, de que quando elas errarem, elas não serão humilhadas. As pessoas precisam sentir que dentro ali daquela organização existe um espaço para o diálogo. Né? Um ambiente psicologicamente seguro é aquele ambiente onde a criatividade, a inovação podem florescer. Florescer e acontecer, né, sem medo de julgamento, né, sem medo de apontamentos. Né? Porque num ambiente sem medo, num ambiente sem julgamento, as pessoas elas vão arriscar mais. Né? Elas aprendem mais, elas contribuem de verdade. Tá? E um outro fator, não menos importante no que se refere aí, né, a fatores que afetam o clima, são as políticas de reconhecimento. Você já parou para pensar como é importante se sentir valorizado? Eu não falo só de prêmios ou bonificações. Eu falo de um obrigado, né? Eu falo, né, de quando alguém chega, né, para uma outra pessoa e fala: "Puxa vida, você mandou bem", né? Um feedback positivo, sabe? Que mostra, né, que o esforço do outro foi visto, foi notado. Então, quando as políticas de reconhecimento são justas e consistentes, as pessoas elas se sentem parte de algo maior. Elas entendem, né, que a sua contribuição importa, ok? Agora, quando só, né, dentro de uma empresa, somente poucas pessoas são reconhecidas, ou pior, quando ninguém é reconhecido, a desmotivação ela se instala na empresa. Quando eu falo reconhecer, tá? Reconhecer não é mimar a pessoa. É validar, é incentivar, é mostrar que cada um tem um papel fundamental no todo. Então, esses 4 elementos, esses 4 fatores, tá? São os que sustentam ou abalam o clima de qualquer ambiente. Liderança, né? Relacionamentos, condições, né? Reconhecimento. Perceba como cada um desses fatores estão presentes no nosso dia a dia, na escola, no estágio, no primeiro emprego. Né? Observem, reflitam e identifiquem, sabe? O que está legal no ambiente, o que pode ser melhorado, porque entender esses fatores é o primeiro passo para transformar a realidade ao nosso redor, ao nosso, né, redor. E acredite, tá? Pequenas mudanças, né, em um desses fatores podem fazer uma diferença enorme. Tá? Bom, mas agora chegamos num ponto, né, muito importante do nosso encontro, que é a parte da ação. Né? Porque depois de entender o que é clima, como ele se relaciona com a motivação e quais os fatores, né, o influenciam, é hora de botar aí a mão na massa e falar sobre estratégias de melhoria. Sim, por quê? Né? De nada adianta a gente só ficar na crítica, só ficar apontando. Né? Nós precisamos ser parte da solução. Né? E o melhor, para ser parte da solução, né, a gente não precisa ser o chefe, o coordenador, o dono da empresa. Né? Nós podemos fazer a diferença. Cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de contribuir para um clima mais positivo e saudável. Então, como que nós podemos contribuir? Como que nós podemos fazer aí o clima ficar mais positivo, mais saudável? Vamos começar, né, falando então que sobre estratégia de melhoria, que nós podemos trabalhar para melhorar o clima a nossa comunicação, uma comunicação mais transparente. Quando eu falo comunicação mais transparente,
transparência não é somente, né, falar a verdade. É criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para se expressar, para falar o que pensam, sem medo de retaliação. Né? É sobre ser claro nas intenções, compartilhar informações relevantes e admitir quando erra. Na prática, isso significa evitar fofoca, não esconder informações importantes, né? E criar canais abertos de diálogo. Por exemplo, se você percebe um problema no time, no grupo, ao invés de ficar reclamando pelas costas, que tal levar a questão de forma respeitosa, né? Na forma de um bate-papo entre o grupo? Comunicação transparente quebra barreiras, constrói confiança, evita mal entendidos. E confiança é o alicerce de qualquer ambiente positivo de se trabalhar. Uma outra estratégia poderosa para melhorar aí, o clima é o feedback constante. Calma, feedback não é somente aquela conversa chata onde alguém fica te criticando, apontando algo. Feedback deve ser diálogo. Uma troca genuína que ajuda todo mundo a crescer. Isso significa elogiar o que está dando certo, sugerir melhorias de uma forma construtiva e, o mais importante, estar aberto a receber feedback também. Que tal combinar aí com um grupo de trabalho, com o seu time, de criar uma cultura onde todo mundo pode dar e receber opiniões sem levar para o lado pessoal? Feedback não é crítica, feedback é cuidado. É uma forma de dizer para a pessoa que você se importa com a evolução dela. E que vocês juntos podem evoluir. E uma outra estratégia para a melhoria do clima organizacional é a valorização do colaborador. Ou, no nosso caso, a valorização de cada pessoa que compõe aquele ambiente. Valorizar não é só sobre salário ou premiação, é sobre reconhecer esforços, ideias, dar autonomia para as pessoas e mostrar que cada um importa. Já pensou como é legal quando alguém percebe e comenta algo de bom que nós fizemos? Isso dá na gente aquele gás. Então, se atente a pequenos gestos. Aquele famoso obrigado, ou às vezes você expressar algo do tipo, puxa vida, você foi essencial para que aquele projeto desse certo. Esses elementos fazem uma diferença enorme na autoestima e no engajamento das pessoas. E quando as pessoas se sentem valorizadas, elas naturalmente se dedicam mais, criam mais e defendem um ambiente com unhas e dentes. Tá? E por último, e não menos importante, entra o investimento como uma estratégia de melhorar o clima organizacional, entra o investimento em qualidade de vida. Isso vai muito além de ter uma mesa bonita, ou da empresa oferecer um coffee break gostoso. Qualidade de vida é sobre equilíbrio, saúde mental, flexibilidade e também o bem-estar coletivo. Na prática, pode significar pausas necessárias, descansos necessários no ambiente de trabalho, intervalo entre atividades, respeito, então, ao horário de descanso, apoio ao colaborador em momentos difíceis, incentivo ao autocuidado, um ambiente físico agradável. Então, veja, um ambiente que cuida das pessoas mostra que se importa com aquelas pessoas. E quando a gente se sente cuidado, a reciprocidade é natural, a gente cuida do ambiente em volta. Então, veja, essas 4 estratégias, comunicação, feedback, valorização e qualidade de vida, são como superpoderes que a gente pode usar para transformar qualquer ambiente. E o mais legal, elas são contagiantes. Quando uma pessoa começa a ter esse tipo de estratégia, outras pessoas seguem. E logo todo mundo está colaborando para um clima mais positivo, produtivo, e claro, um clima mais humano.
Então, que tal começar hoje? Que tal ser aquela pessoa que puxa um feedback construtivo, que valoriza o colega, que comunica com transparência, né? Pequenas atitudes, né, que vão criar, né, ambientes onde todo mundo queira estar e onde todo mundo dá o seu melhor porque se sente bem, se sente ouvido. Então, busque fazer aí a sua parte, sabe? Busque, na realidade, fazer com que, né, o seu ambiente, né, o local que você está, as pessoas que estão junto contigo, né, se sintam valorizadas, respeitadas, né, motivadas, né, com aquela vibe do bem, né, com aquela vibe assim da positividade, ok? Eu vou te propor, né, no nosso encontro de hoje, uma atividade, tá? Onde você vai fazer aí um diagnóstico do seu ambiente, né, para você analisar aí o clima, né, para você tá até aqui, mudei o slide. Eu vou te, né, propor uma atividade, depois de tudo isso que eu falei, você vai fazer o download depois desses slides, né? Eu quero que você depois faça uma atividade, né, ou sozinho, ou em grupo, se for possível, para avaliar, né, o seu ambiente, o clima do seu ambiente de trabalho ou da sua instituição de ensino, né? Analisar, né, o clima e propor aí, por que não, né, melhorias. Tá? Esse diagnóstico aí, né, na realidade, é para você treinar, né, o teu olhar, a tua percepção, né, e também, né, perceber que você é um agente de mudança e também pode aí promover melhorias no ambiente de trabalho, ok? Bom, estamos chegando aqui, né, ao final. Quero aí te parabenizar, né, por ter chegado, né, até aqui. Eu quero que você leve esses conceitos não só para o trabalho, mas também para a sua vida. Tá? Use esses conceitos, né, da vibe do bem, da motivação. Use esses conceitos aí no seu dia a dia. Adapte a sua realidade, né? E lembre-se, tá? Ambientes saudáveis não caem do céu, né? Eles são construídos, né? Motivação, né, é igual escovar os dentes. Todo dia a gente precisa, né, ter um movimento para nos automotivar, né, e por que não, né, motivar a todos, né, que estão ao nosso redor. Muito obrigado aí pela sua presença, pela energia, pela vontade de aprender, de crescer, de evoluir. Tá? Sempre busque, tá, a sua melhor versão. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!